para ser o zelador dos patrimônios imortais, dos valores que constituem a terra do Cruzeiro. Que possamos colocar também sobre nossos braços, mobilizar os refúgios mais íntimos do nosso espírito, a encerrar fileira contigo na sublime ação de acolhimento e consolo a todos que sofrem. Seja conosco, Ismael. Inspira-nos ações no bem, pois somos filhos diletos, embora sementes ainda imperfeitas, do bondoso jardineiro Jesus. Em nossa marcha através dos tempos, enquanto nação, temos como brasileiros o dever de considerar o valor espiritual da nossa pátria e, com nossas ações e movimentos, chancelarmos a vocação deste grandioso destino. Seja conosco, Ismael, fazendo vigorar na terra do Cruzeiro a doutrina de amor do Mestre Nazareno. Muitos tombaram sob leões ferozes, ardendo em fome. Tantos cantavam que nem as trombetas podiam calar aqueles homens de paz. Eles falavam de alguém que nos amava e que viera de um Pai. Mas quem é Ele? Quem é este? Por quem aqueles homens se tombam alegremente aos leões? Sei que ele andou, pelos caminhos onde a dor hoje não precisa gritar. Sei que ele andou, pelos caminhos onde a dor hoje não precisa gritar. Pelos caminhos onde a dor hoje não precisa gritar. Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Você ouve a Web Rádio Fraternidade. O nosso trabalho não visa fins lucrativos, é feito voluntariamente. Nosso interesse é divulgar a doutrina espírita. Caso alguém se sinta prejudicado pelo uso de alguma imagem,
texto ou áudio, por favor, entre em contato pelo e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Muito bem, boa noite a todos os nossos ouvintes, pessoal que está aí pelas redes sociais. Estamos começando aqui na Emissora do Bem, mais este momento de palestra, de pinga-fogo, de informação, de esclarecimento com o nosso querido amigo Jorge Alahá. Boa noite! Olá, boa noite a todos que nos assistem pela Web Rádio Fraternidade. É um prazer enorme estar mais uma vez na presença, ainda que virtual, de todos vocês. Acho que a gente está usando bem esse instrumento agora, né, rapaz? É verdade, eu acho que a gente está descobrindo uma potencialidade que nós já tínhamos, mas que, de certa maneira, o movimento espírita usava de maneira mais tímida. É verdade. Vamos fazer a nossa prece. A gente estava preparando todo esse nosso ambiente para esse segundo momento de pinga-fogo com o nosso querido Jorge Alahá. O pessoal está acompanhando a gente aí no YouTube, no Facebook, nosso carinho, viu? Muito obrigado pela sintonia de vocês. Pessoal aqui na Web Rádio Fraternidade também, a nossa gratidão. A gente eleva o pensamento a Jesus, rogando a Ele, aos amigos espirituais, que possam todos nos envolver durante esses minutos em que aqui nós estaremos conversando acerca deste Consolador prometido. Que os benfeitores intuam o nosso querido amigo Alahá, que ficou responsável por abordar os temas que vocês forem apresentando durante o programa e que, ao final, a gente possa estar mais esclarecido para enfrentar as adversidades da caminhada, lembrando que esse nosso orbe, esta nossa casa, é a grande oportunidade de aperfeiçoamento do nosso espírito imortal. E em teu nome, Senhor, nós iniciamos o nosso trabalho na noite de hoje. Bom, Alahá, eu vou deixar você falando aí de 5 a 10 minutinhos, e aí a gente vai depois colocando as perguntas que nós já tínhamos no nosso banco de perguntas aqui do programa passado, e outros que estão chegando aqui. É com você. Boa noite para todos. Para que nós possamos iniciar a nossa live dessa noite, com esse nosso momento de perguntas e respostas, nós iremos primeiro fazer uma fala pequena de alguns minutos, porque a gente tem observado muitas questões que as pessoas têm feito referente a um tema particular, que é esse momento singular que estamos vivendo, essa pandemia que hoje está assumindo a nossa sociedade, o controle de uma série de comportamentos sociais, e que a gente precisa dar uma atenção a isso do ponto de vista espírita. Então, o primeiro ponto a considerar sobre isso é: não entende a doutrina espírita que fenômenos dessa natureza signifiquem o fim do mundo. Por quê? Porque para a doutrina espírita não existe o final do mundo, existe transição planetária. Ou seja, o mundo que está numa determinada condição espiritual, ele vai lentamente se transformando e vai assumindo características melhores a cada dia, até que depois de um certo momento podemos dizer que predominantemente nós já temos uma outra realidade social, que é uma realidade social marcada pela preocupação do coletivo, pela busca da espiritualidade, pela vitória sobre as nossas imperfeições, sobre as paixões inferiores que possuímos, e exatamente em função disso, nós dizemos que o planeta mudou de estágio. Então, pode-se dizer que é fim de um tempo, mas é começo de outro tempo. Não há, portanto, para a doutrina espírita, a ideia de um fim de mundo. Esse é o primeiro ponto. Ponto número 2. Nada garante que esse fenômeno que nós estamos passando signifique que nós estamos entrando numa nova era. Por quê? Porque pandemias semelhantes e até piores do que essa já aconteceram no passado. O que caracteriza a transição planetária não são os fenômenos que acontecem do lado de fora do indivíduo. O que promove em nós a percepção de que nós, em verdade, estamos vivendo uma nova era para a humanidade é a capacidade que nós temos de interpretar isso e mudar a nossa ótica de vida, mudar a maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos com os outros,
ao compreendermos que, em verdade, a partir de tudo aquilo que a gente está vivendo, nós começamos a redefinir valores, a repensar as nossas ideias e a garantir um novo momento para a história do planeta. É essa a questão, são esses movimentos sociais e não geológicos, epidemiológicos, que vão significar que realmente estamos entrando numa nova era. Ou seja, a nova era não está relacionada com o que acontece do lado de fora do homem, mas sim com o que acontece do lado de dentro de nós. Isso quer dizer, na prática, o quê? Se nós sairmos dessa pandemia do mesmo jeito que nós éramos antes, egoístas, orgulhosos, ambiciosos, indiferentes, materialistas, de muito pouco adiantou. Mas se nós aproveitarmos essa lição e sairmos dela realmente como uma sociedade melhor, mais colaborativa, mais capaz de perceber o quanto as questões materiais não têm valor real para as nossas vidas, ela terá valido a pena. E nós estaremos dando um passo na direção dessa nova sociedade para a qual nós deveremos caminhar. Então, dentro da ótica que a doutrina espírita tem, essa é a questão para a gente perceber nesse segundo ponto. E o terceiro ponto que eu queria destacar é que nós temos visto muitas mensagens espirituais recebidas nos últimos tempos, vindas do mundo espiritual, trazendo notícias sobre todas essas questões. Muitas pessoas perguntam sobre essas mensagens. E o que se pode dizer sobre elas é, primeiro, essas mensagens elas têm muito mais um cunho espiritualista do que um cunho espírita. Por quê? Porque elas não trazem o traço dominante da mensagem espírita. O traço dominante da mensagem espírita é consolar as pessoas. 2, demonstrar que os espíritos estão a postos, mas quem age na Terra somos nós. Isso não está acontecendo nessas mensagens. O que nós vemos é uma interferência muito direta, como se os espíritos estivessem agindo diretamente sobre o planeta. Não é isso que a literatura espírita coloca sobre como é que deve acontecer a questão da Terra. Ponto número 3 dessa discussão. Há uma outra questão sobre isso. Os espíritos também, além de terem toda essa característica, eles fazem muitas revelações de curiosidade, trazem muitas notícias. E os espíritos sérios não costumam ser preocupados em trazer essas noticiazinhas que acabam servindo muito mais para que a gente ache que saiba aquilo que a gente não sabe. E como último ponto, eu destacaria uma coisa grave dessas mensagens é o fato de que no Livro dos Médiuns, que é a obra básica de Allan Kardec, que trata sobre essa questão da mediunidade de maneira mais particular, ela é toda numerada em itens. O item 267, no parágrafo 8º dela, diz o seguinte: os espíritos superiores, quando falam, não marcam data. Qualquer comunicação que marque data para alguma coisa já é um indício de mistificação. Então, qualquer mensagem, não estou falando só dessa, qualquer mensagem que marque uma data, desconfie, porque o livre-arbítrio do homem, ele se sobrepõe a todas essas questões. Se houvesse uma data rígida para tudo acontecer, seríamos nós. Não teríamos, então, nenhuma capacidade de decidir. Os espíritos estão presentes, sim. Os espíritos intuem, sim. Os espíritos estão preocupados conosco, sim. Mas essas mensagens que colocam uma ação muito direta do mundo espiritual, um conjunto de informações muito pormenorizadas de como é que o mundo espiritual está se mobilizando, e até mesmo uma preocupação muito grande em marcar datas e fazer até um certo alarmismo nas coisas, não é o tom da mensagem espírita. As mensagens espíritas são marcadas exatamente pelo caráter sóbrio daquilo que elas trazem, e além da sobriedade, não marcam data de jeito nenhum. Portanto, dentro da nossa live de hoje, aquilo que eu gostaria de colocar para todos, no sentido de que a gente estivesse já antenado para todas essas questões, era exatamente isso. Então, agora eu passo para o Rubens, para que ele possa, então, trazer para nós as questões que a gente tem para discutir
na noite de hoje. Rubens, está com você. Bom, vamos lá, Jarrá. A Márcia Diniz, lá de Araxá, aqui em Minas Gerais, pergunta o seguinte, olha, minha mãe faz tratamento contra câncer, que foi suspenso devido à pandemia. Se vier a desencarnar, como está acontecendo no mundo, com todos esses casos, devemos acreditar que já estava programado? Quero dizer, já é hora de todos esses partirem ou alguns desencarnes estão sendo antecipados? A Márcia Diniz, de Araxá, Minas Gerais, fez a pergunta. Jorge. Boa noite, Márcia. Bom, o que fala a doutrina espírita sobre essa questão da desencarnação? Nós, quando renascemos, nós trazemos uma programação espiritual para a nossa encarnação e uma possibilidade de desencarnação num certo período. Nós não trazemos uma data marcada para desencarnar. Ninguém renasce com uma data e um momento fixo, porque se assim fosse, nós não conseguiríamos alterar pelo nosso livre-arbítrio o momento da nossa desencarnação, o que se sabe que se consegue fazer quando se tem uma vida desregrada, quando se cultua vícios, ou até mesmo quando se faz a opção pela porta do chamado suicídio, que nunca é uma programação espiritual. Então, o homem ele pode alterar essa programação. Nós nascemos com uma programação para cumprir? Sim. E pode haver alteração. Em que sentido? Existem dois fatores que são muito fortes na programação da nossa desencarnação. Um desses fatores é a idade. Existem pessoas para as quais a idade é o fator mais importante, do tipo, você vai encarnar e deverá desencarnar aproximadamente pelos 70 anos, mas pode desencarnar aos 60, aos 50, aos 40, a depender do que fizer. Mas traz uma programação muito mais amarrada com a idade do que com qualquer outro fator. E existem pessoas que reencarnam com uma programação espiritual mais amarrada não na idade, mas no gênero da morte. Você vai desencarnar por um fenômeno que seja pulmonar. Você vai desencarnar por um fenômeno que seja associado a um problema de um trauma forte. Então, o gênero da morte acaba sendo um fator relevante. Então, todos nós temos uma programação em que esses dois pratos da balança, eles estão existindo. Tempo, gênero de morte. Tempo, gênero de morte. Os dois. Nos, mais forte o gênero. Noutros, mais forte o tempo. E o que se dá em função disso? O que decorre disso é que quando nós, que temos uma programação para desencarnar em função de tempo, de maneira mais forte, e naquela oportunidade acaba acontecendo a circunstância não de tempo, mas a circunstância de modo de desencarnação, ela pode acontecer. E vice-versa. O que se quer dizer isso em comparação com o que você estava comentando, Márcia? É que sua mãe pode ter uma programação para desencarnar por essa faixa de idade, por exemplo. E daí, a via por um câncer seria a oportunidade. Mas havendo essa outra doença, poderia ser essa doença ou não. Mas a gente não deve ficar tão preocupado com isso. A desencarnação dos nossos entes queridos não deve ser vista com tanto pavor. O que nós devemos fazer? Cuidar deles. Se nós sabemos hoje que os cuidados são essenciais, principalmente das pessoas que estão em grupo de risco, que a gente fortaleça a alimentação, a higiene, o zelo, o isolamento dessas pessoas que são mais frágeis, para que esse fator não apareça como um fator preponderante para alterar uma programação que existe. Se existe uma programação, então a gente deve cuidar para que ela aconteça sem que a gente interfira nela. Não é porque eu tenho a ideia de que eu vou desencarnar aos 70 anos que eu vou me arriscar perigosamente que eu posso ir antes da hora. Então, se eu tenho uma mãe que passa por um problema de saúde, não é porque ela tem um problema de saúde e que ela vai enfrentar uma doença grave agora, que certamente ela vai desencarnar. Essa programação ela é mutável. Nós podemos interferir nela, sim. Agora, se as condições que podem estar na programação acontecerem, então os indivíduos podem desencarnar
não só os mais velhos, mas os mais jovens. Mudando a ótica, por exemplo, eu tenho um menino novo, de 20 e poucos anos, que precisa desencarnar nessa época. Pode ser de acidente de trânsito, pode ser de um afogamento, pode ser de qualquer outra coisa, mas o importante é cortar o fio da vida quando ele é jovem, para que ele reflita sobre o quanto ele não foi sábio na utilização do tempo, de repente, numa última existência. Aparece uma doença como essa, ela acaba sendo um instrumento para levá-lo. Por quê? Porque a programação para ele não era pelo tipo de morte, mas era o tempo. Então, nessa faixa de idade, ele tinha uma grande chance de partir e o Covid acaba sendo o instrumento para que isso aconteça. Muito bem, Elahá. Mais uma pergunta que chegou aqui do Jorge. Como é que você analisa a passagem de Mateus 6, 22? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz em relação aos acontecimentos presentes. Pergunta feita pelo José Luiz e Ivone, lá de Goiôerê, Paraná. Isso. Olá, Zé Luiz. Olá, Ivone. Olá, Luísa. Uma boa noite para vocês. Na verdade, essa questão das trevas e os olhos dizem respeito à maneira como eu vejo o mundo que me circunda. Porque, por exemplo, se eu sou alguém que tudo que eu vejo com olhos de maldade, olha que absurdo, olha como é que pode. A maldade não está fora. A maldade acaba ficando dentro de nós. Existe um caso, na verdade uma historinha que o Raul Teixeira gosta de contar, de 2 monges que atravessaram uma mulher, um riacho, e o monge mais jovem atravessou a mulher e colocou no colo para atravessar. E quando eles atravessam o riacho, o monge mais velho para de falar com ele, vai mudo até o mosteiro. Quando chega próximo, o monge mais velho vira-se para o mais jovem e disse: você não acha que eu vou esconder o que você fez hoje, não é? Isso foi o que eu fiz. Você acha que eu não vi? Quando você atravessou a mulher, aquele riacho, você colocou ela no peito, aliás, olhou bem pertinho de você para atravessar? Eu vou contar o que você fez. Eu disse: você vai contar? Se você contar que eu carreguei a mulher, eu vou contar que você carregou também. Eu? Então você vai mentir? Quem carregou a mulher foi você, não fui eu? Você vai mentir? Além de carregar a mulher, você é um monge mentiroso? Eu disse: não, você carregou. Porque eu carreguei a mulher e deixei a mulher lá do outro lado do rio. E você vem carregando a mulher até aqui. Então, onde está o mal? O mal não está no que acontece do lado de fora. O mal acontece do lado de dentro. Então, se os nossos olhos veem maldade nas coisas, quão grandes trevas existem dentro dos nossos corações? Qual é a leitura que a gente deve fazer disso? É que nesse momento tão importante da nossa história, que nós não sejamos o propagador do ódio, do desamor nas redes sociais, que nós não inflamemos ainda mais as pessoas com fake news, com agressões, com palavras que ofendem, independente de qual tipo de pensamento político eu tenha, mas que eu respeite as pessoas. É o nosso papel como espíritas construtores da paz. Que a gente veja o que tem e analise que se o que eu vejo desenvolve em mim sentimentos tão absurdos de ódio, de raiva, de desespero, então as trevas não estão fora, as trevas são interiores. Porque se houver trevas, se os teus olhos forem escuridão, quão grandes serão as trevas que existirão dentro de você. Então, que a gente aproveite essa lição e use esse conteúdo nas nossas redes sociais. É interessante porque nós tínhamos aqui algumas perguntas mais ou menos nessa linha, né? Por exemplo, aqui o Daniel, ele não colocou a cidade aqui, mas ele fez assim, o seguinte questionamento: ó. Há uma grande divisão entre os espíritas com relação ao governo, alguns destilando ódio abertamente. Como é que você vê isso? E tinha também a Marília de Galvão também, que comenta também sobre a questão do pensamento, do respeito ao pensamento do outro, né, Elahá? Se você quiser completar mais alguma coisa diante dessas perguntas aqui. Complemento, sim. No Livro dos Espíritos, no final da conclusão da obra básica, o último dos parágrafos é uma mensagem de Santo Agostinho. É um parágrafo último, quem pegar a obra lá no finalzinho, último parágrafo. Eu acho que esse parágrafo foi escrito para o Brasil. A obra estava fechada, aí Santo Agostinho disse: não, pera, vamos colocar mais um parágrafo, porque o Brasil daqui a 163 anos vai precisar desse negócio, vamos colocar logo. Lá
Está dito, resumidamente, o seguinte: os bons espíritos não estimulam o ódio entre os partidos. Se alguém está servindo a destilar ódio a quem quer que seja, abra seus olhos. Não está inspirado pelos bons espíritos. O amor não pode usar as armas da violência. Nós temos que usar para defender o bem as armas do bem. E para aqueles que perguntam se o espiritismo é de esquerda ou de direita, eu respondo que o espiritismo não é nem esquerda e nem direita, ele é de cima. E ao ser de cima, ele não tem predileção por lados. O nosso lado é pelo bem, pelo amor. Mas mesmo assim, quem está certo? Quem ama mais. Quem mais colocar amor para fora de si, esse está mais certo. Se alguém tem uma predileção pela esquerda e usa isso para fazer o bem, para disseminar o bem, para tratar bem o outro, ótimo. Isso é bom. Se alguém tem uma predileção mais pela direita, mas isso lhe faz ser uma pessoa mais preocupada com o coletivo, mais preocupada com a sociedade como um todo, ótimo, siga. Mas independente do lado que for, se eu levanto a bandeira de qual seja, e com essa eu dissemino ódio, desamor, agrido pessoas, tanto verbalmente, como fisicamente, como mentalmente, através dos pensamentos que nós emitimos, cuidado, que nós poderemos estar sendo instrumentos do mal, achando que somos instrumentos do bem. Muito bem, Alahá. A nossa irmã Márcia Silva, lá de Lisboa, está acompanhando a gente. Um abraço, viu, Márcia? Já é tarde aí, né? 4 horas a mais. Obrigado, Alahá, Rubens. Como orientar os jovens que negam ou subestimam a pandemia? Acham que é paranoia? Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os que estão em Portugal e da Europa como um todo e que nos assistem nesse momento. Um prazer a presença de vocês no nosso programa. Essa preocupação de minimizar as questões, ela acaba acontecendo não somente nos jovens, mas existem muitos outros que são idosos e que também desconsideram a importância disso. Por que esses fenômenos acontecem? Eles ocorrem muitas vezes em função de alguns excessos que acontecem do outro lado. É como se fosse assim, quando você tem algo que está curvo para baixo, para você colocar essa vara que está curva para baixo, você entorta a vara para cima para que a vara fique reta. De maneira mais clara, quando você tem uma cartolina enrolada num determinado sentido, para desenrolar, você enrola no sentido contrário para que ela fique aberta. Então, às vezes, esse posicionamento até exagerado que algumas pessoas apresentam, não é exatamente o desejo delas, mas às vezes elas fazem isso para tirar aqueles que estão no outro extremo para uma posição mais mediana, mas usam um instrumento meio agressivo para conseguir isso. O que se pode fazer para atrair essas pessoas? Por consequência do que eu estou dizendo, é não radicalizar. Quanto mais eles puxam para um lado, se você puxar para o outro, mais ele puxa para o lado de lá. Então você tem que dizer, você tem razão, isso é verdade. Você está correto nisso. Que aí você desarma a pessoa. Quando você concorda com ela, você desarma a possibilidade dela ficar sempre contrária a você. Então você dá razão a parte do que ela diz e ela se desarma. Aí depois você entra com a parte que você quer que ela repense. Mas a gente não pode querer convencer alguém esgarçando ainda mais o fio e puxando mais para distante, porque ao contrário do que se pensa, nós vamos criar ainda mais distanciamento de ideias e muito mais dificilmente eles vão ceder. Então, quem cede está no controle. A gente dá um passo para o lado deles, senta com eles e concorda com parte disso, retira essa tensão e depois repensa os valores que sejam interessantes. Esse é um conceito que não é exatamente da doutrina espírita, é da neurolinguística. Olha só que interessante, dentro disso que você estava falando, chegou uma pergunta aqui, que é muito interessante. Ela coloca, como ficou público, eu vou até ler aqui, né? A presidente do meu centro gospe fogo. Ela é Bolsonaro e não respeita quem não aceita. É difícil. Muitos não aceitam e se afastam. O que fazer? É interessante essa colocação, porque você já estava falando, você estava comentando sobre isso. Olha só. É com você.
Na verdade, os espíritas, eles são livres para terem o posicionamento político que quiserem. Nós somos livres para adotar o posicionamento que a gente quiser politicamente. Nós somos. Agora, o movimento espírita, ele não pode ter predileção por A, por B, C, H, X, J, não interessa quem. Nós não podemos ter predileção partidária. E mesmo o espírita, que tem suas predileções partidárias, quando ele sobe na tribuna, ele está falando em nome de uma doutrina que é apartidária. Então, a despeito de tudo o que ele tem como crença pessoal, ele vai trabalhar as questões que uma doutrina fala. E isso não poda raciocínio. Isso não poda, porque independente de você ser favorável ao político A, ao político B, ter uma determinada visão político-partidária, você vai dizer que a gente precisa ter uma sociedade mais fraterna, mais humana, que a gente não pode isso para aquilo. E você trabalha os dois lados. Você trabalha de um lado e trabalha do outro. Eu vou dar só um exemplo. Só um. O espiritismo é sempre favorável à vida. O espiritismo sempre é favorável à vida. Portanto, o espiritismo é contra a pena de morte. A pena de morte não é parâmetro aceito pela doutrina espírita, porque a gente acredita muito na educação do espírito. E da mesma forma, o espiritismo é contrário ao aborto, porque o aborto frustra o processo de reencarnação dos espíritos. Eu não preciso dizer esquerda nem direita, mas uma dessas é bandeira de um lado e a outra é bandeira do outro. Então você transita entre os dois, sem precisar você se definir como um lado ou outro, e principalmente sem atacar as autoridades constituídas que o Brasil possui, sem ironias, sem deboches, sem colocações subliminares. A gente precisa amar, a gente precisa cuidar das coisas, e nós temos que ser superiores a tudo isso, porque tudo isso passa, gente. Isso é uma circunstância temporal, isso vai passar. E a gente não pode atrelar a doutrina espírita a circunstâncias tão passageiras como partidos políticos. A doutrina é muito maior do que isso. Ela representa uma nova era para a humanidade. Uma transformação tão profunda nos nossos conceitos que o ficar agarrado ao político A, ao político B, ser contra, a favor, é a gente apequenar aquilo que o espiritismo de fato seja. A Valquíria Gisele Domingues pergunta assim, os espíritos com missões sobre a coletividade serão responsabilizados se porventura estejam agindo inequivocadamente? Eu não entendi. Se os espíritos serão responsabilizados... Espíritos reencarnados com missões sobre a coletividade, né? Se eles serão responsabilizados se eles não estiverem agindo corretamente, ou estiverem agindo de forma equivocada, vamos dizer assim, né? Entendeu? Eles estão reencarnados, de repente estão nas suas posições, né, com determinadas missões, né? E se eles não cumprirem aquilo que, de certa forma, eles tinham como planejamento. Sim. A Valquíria é de que cidade? Ela não colocou, e essa é uma pergunta que veio da semana passada, viu? Ok. Bom, os espíritos que encarnam na Terra, à exceção de Jesus, por aquilo que o Espiritismo coloca, são almas que possuem, embora grande elevação espiritual, não são perfeitas em relação ao grau de evolução da Terra. Portanto, podem cometer equívocos. Almas muito elevadas, encarnadas na Terra, podem tropeçar. Isso é possível. E nós temos exemplos. Paulo de Tarso, o maior divulgador da mensagem cristã, tem um histórico no começo do seu contato com o cristianismo que não é muito recomendável. Então, a gente possuir pessoas que tiveram determinados deslizes, isso é até compreensível em função das fragilidades que os espíritos, embora superiores, possam ter. Daí, até a gente pode entender que os espíritos não são perfeitos quando encarnam na Terra, eles podem ter escorregões. E qual é a responsabilidade que eles têm em relação a isso? Bom, o que o Espiritismo nos fala é que nós temos responsabilidades tanto maiores, quanto mais é a nossa percepção sobre o certo e o errado. Espíritos superiores, por terem uma compreensão muito clara
ou mais claro do que nós sobre o que é o certo e o que não é o certo, eles se constrangem muito mais sobre aquilo que eles fazem como sendo o correto ou não. Existe uma cena da vida do Gandhi, que o Gandhi foi para um evento e alguém veio e roubou o relógio dele. E aí depois ele ficou na janela, pensando, triste, triste. E aí o seu ordenança chegou perto dele e perguntou, Mahatma, o senhor está triste? É por causa do quê? Por causa do seu relógio? E ele balançou a cabeça afirmativamente, dizendo que sim. Aí o rapaz disse, eu não sabia que o senhor gostava tanto dele, a ponto de ficar triste porque o rapaz lhe roubou o relógio. Aí o Gandhi disse, não, eu não estou triste por conta da perda do relógio. Eu estou triste por existir ainda alguém que ainda rouba um relógio. Então, às vezes, a nossa própria leitura do certo e do errado dessas pessoas não decorre do que eles de fato pensam, mas da interpretação que nós fazemos daquilo que a gente acha que eles pensaram. Mas, tirando essas condições, quando um espírito que tem uma determinada responsabilidade, ele tropeça e entra por um caminho que não deveria, ele evidentemente responde por aquilo que ele deixou de fazer, tanto mais claramente, quanto mais nítida for a percepção dele do bem e do mal. Naquela velha colocação do Cristo de que a quem muito será dado, muito será cobrado. Ou seja, quanto mais o espírito sabe, mais ele tem chance de acertar, mais plenitude ele tem, então ele automaticamente, quando erra, ele mesmo se autopune. Não estou querendo tirar com isso a grandeza do conhecimento. É importante conhecer para poder crescer, senão daqui a pouco as pessoas não vão querer aprender para não ser cobrados. Não. Quem sabe tem muito mais chance de acertar. E isso é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Mas quando a gente erra, a nossa consciência, não é ninguém de fora, vai nos cobrar mais. Então, respondendo a sua pergunta, Valquíria, sim, os espíritos superiores, quando encarnam na Terra e eles não completam suas missões ou tropeçam, sim, eles assumem parcela de responsabilidade por aquilo que eles não conseguiram fazer. E aqueles que também erraram, assumem a sua parcela de responsabilidade por não terem conseguido ouvir e entender aquilo que aquela pessoa deu como diretriz para ele. Vou ser claro no que eu quero dizer. Jesus teve 12 apóstolos, ensinou tudo o que podia a eles. Judas se suicidou. De quem é a culpa? Se o Senhor fez tudo o que pôde e ele não aprendeu, a responsabilidade não cabe ao ensinador que tudo fez, mas cabe ao aprendiz que não conseguiu absorver. Então, às vezes, o erro não está na mão de quem ensinou, está naquele que não soube aproveitar aquilo que o mestre tentou passar. Muito bem, um abraço para os nossos ouvintes aí, sintonizados na Web Rádio Fraternidade, espalhados pelo Brasil, Estados Unidos, Itália, Espanha, Japão, Canadá, Inglaterra, lá na Rússia e em mais 7 outros países que não aparecem aqui no nosso sistema. Um abraço a todos vocês, o pessoal que está no YouTube, no Facebook também, o nosso carinho. Elahá, o Marcelo Trajan, lá de São José do Rio Preto, pergunta o seguinte, olha, além da pandemia que já está acontecendo no planeta inteiro, estamos à beira de um caos na economia mundial. O fardo não está além das nossas forças? Pergunta do Marcelo Elahá. Boa noite, Marcelo. Não é de se admirar que uma humanidade que tenha caminhado tanto não precisa passar por momentos para testar se realmente já aprendeu o que poderia aprender. Não somos nós tão inteligentes, tão capazes? Nós precisamos colocar à prova o conhecimento que temos. Nesse momento singular que a gente está vivendo, qual deveria ser o movimento ideal para demonstrar que somos um mundo de regeneração? Todos, eu disse todos, os homens de gênio, todos os formadores de opinião, todos os que têm influência política no mundo, deveriam, para mostrar maturidade, baixar as suas armas e dizer, vamos resolver o problema? Porque o problema não é só meu, não é só seu, é de todos nós. Mas o fato de nós nos dividirmos em feudos e uns atacarem os outros e nós não conseguirmos entender que a humanidade é uma só, apesar de nós estarmos vendo que é um único planeta dominado por um único fenômeno biológico,
nós estamos nos dividindo. Então, é um indicativo de que a nossa maturidade como filhos de um mesmo pai ainda não alcançou o nível que deveria alcançar. Por quê? Porque nós não somos ainda maduros o suficiente ou porque nós não estamos querendo usar todas as ferramentas que nós temos? Será que nossa ciência não é capaz de resolver esse problema econômico? Será que não existem pensadores capazes de imaginar uma solução econômica para o planeta? Será que os nossos celeiros abarrotados não podem ter uma outra destinação? Eu tive uma notícia hoje de que, pela primeira vez na história, o preço do petróleo hoje na Bolsa foi negativo. Os países produtores de petróleo estavam pagando para que as pessoas levassem o petróleo. Então, será que não é possível que nós usemos todo o gênio inventivo que nós possuímos e sentarmos as grandes cabeças do planeta para pensarmos as soluções para o mundo em que vivemos? Porque se nós continuarmos divididos sobre nós mesmos, nós certamente não conseguiremos as melhores soluções que a gente poderia pegar. Então é preciso que a gente tenha a maturidade e entenda, chega, baixemos as armas, sentemos na mesa e digamos, nós somos um grupo só e nós vamos juntos encontrar a solução. Se nós fizermos isso, teremos dado um passo gigantesco na direção da regeneração do nosso planeta. Se continuarmos divididos, é sinal de que ainda não estamos maduros e não estou desejando mal a ninguém, mas outras oportunidades deverão vir para testar lá na frente se a maturidade já nos alcançou ou ainda não. Até dentro disso que você está colocando, a Solange Ribeiro, ela nos mandou uma pergunta semana passada, né, que vai um pouco nisso que você já começou a falar, né? Qual a lição que essa pandemia está trazendo para a gente? Eu acho que você já deu uma caminhada boa aí. A grande lição que a pandemia dá para nós, primeira delas é que nós somos um único planeta, uma única raça, um único povo, que nós não temos essa divisão tão expressiva que a gente quer dar para nós somos todos uma coisa só. Essa é a primeira grande lição. E a segunda é que é a hora da prova. É a hora da prova. Na escola, a gente primeiro estuda para aprender e depois faz a prova. Na lei de Deus, a gente primeiro passa pela prova para depois aprender. Então, a prova vai nos ensinar. Nós vamos aprender agora se a gente conseguiu ou não a crescer. Se nós não conseguirmos dar a boa solução que a gente precisa dar para os problemas que a humanidade possui, segundo aquilo que o Espiritismo interpreta, semelhantes provas deverão acontecer no futuro, de tal maneira que a gente demonstre para nós próprios a construção de uma sociedade mais solidária. Enquanto isso não acontecer, não isso, mas outros fenômenos, outras doenças ou outros cataclismas, não é? Outros fenômenos biológicos poderão acontecer até que ocorra aquilo que os espíritos tanto desejam, o movimento sociológico. O que os espíritos querem não é uma mudança da Terra, geológica, nem biológica. A mudança que eles esperam é sociológica, que nós nos transformemos socialmente e comecemos a nos enxergar como parceiros e irmãos para que a gente consiga sair daí. A grande lição é essa. E aí evoco aqui um fenômeno acontecido durante a Idade Média, chamada peste negra, que, segundo alguns autores, teria matado 1/3 da população da Europa. Outros autores dizem que foi metade da população da Europa. Não importa, 1/3, metade, é muita gente. Imagine se fosse hoje. E esse fenômeno aconteceu, e qual foi a lição que nós tiramos disso? Continuamos do mesmo jeito. Nós só fomos bem depois descobrir saneamento. Nós só conseguimos crescer em saúde pública a partir da peste negra. Mas lá na frente, não logo que ela aconteceu, séculos mais tarde. Então, nós precisamos saber se nós vamos realmente aprender alguma coisa com ela, porque não é o sofrimento que produz a evolução. A evolução do homem acontece com o bem sofrer. O que é o bem sofrer? É passar por um sofrimento e retirar dele uma lição para que a gente cresça e ele não volte a acontecer. Se a gente passa por uma dor, não aprende nada com ela, a tendência é que ela retorne. Já comentei isso em outras lives, eu vou falar de novo. Há um pensamento do Buda que diz:
nada deixará de estar conosco enquanto nós não aprendermos tudo que esse algo tem para nos ensinar. Então, se nós não aprendermos, esse fenômeno vai acontecer porque tivemos peste negra, tivemos varíola, tivemos tuberculose, tivemos sífilis, tivemos AIDS, tivemos antes a hanseníase, já tivemos várias ondas de doenças em que a gente precisa descobrir a pensar coletivamente. Lá na hanseníase, nós isolávamos os chamados, à época, de leprosos, um nome que não se usa mais, mas isolávamos num local, que era o Vale dos Imundos, para que eles não tivessem contato com os outros. Nós misturávamos o doente com a doença. Evoluímos nesse sentido, mas precisamos evoluir mais para percebermos que nós precisamos dar as nossas mãos para encontrarmos a solução, não só para o aspecto biológico, o aspecto epidemiológico, mas fundamentalmente para o gravíssimo problema econômico que, com certeza, já está começando a bater a porta de muitas nações do nosso planeta. Muito bem, esse é o Pinga Fogo, parte 2, com o nosso querido Jorge Elahá. Você está ouvindo aqui na Web Rádio Fraternidade, está assistindo aí nas redes sociais. O Pinga Fogo, parte 1, está disponível no canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade. Se você depois quiser o link, manda uma mensagem para a gente manda o link para você depois, tá? E bacana, deu a sua curtida aí, você que está aí no Facebook, deu seu joinha aí. É o contrário, né? Não, como é que é? É isso mesmo, dê o seu joinha aí no YouTube, para que o YouTube propague mais o vídeo e a gente possa ter esses esclarecimentos chegando a mais pessoas. O Amaury e a Sandra tinham feito uma pergunta mais ou menos parecida com essa resposta que você nos trouxe. Eles estão lá em Loanda, no Paraná. Tem o Edson, lá de Cascavel, ele também pergunta aqui, ó, o que dizer das pessoas que se dizem protegidas por Deus e não seguem as recomendações das autoridades de saúde? Jesus foi tentado a saltar do precipício e não o fez. O Edson Cascavel, no Paraná. É com você lá. Olá, Edson. Boa noite. Otimismo é bom, mas a gente não pode ter ingenuidade, porque senão a gente corre o risco de abandonar a chamada fé raciocinada. Nós temos que ter fé? Sim, claro, nós temos que saber que os espíritos nos protegem, que Deus está cuidando de tudo, que, apesar de todas as coisas desse aparente caos, existe um plano superior para tudo isso. Então, isso aí é preciso que a gente tenha essa leitura, até para que a gente não se desespere, tenha a noção da imortalidade da alma, que nós não iremos desaparecer com a desencarnação. Então, isso tudo é muito importante. Mas, no reverso da medalha, a gente também precisa estar atento, que é o fato de que a fé, ela tem que ser raciocinada. Em que sentido? Tem que ter raciocínio e lógica no que a gente pensa. Eu vou atravessar o fogo achando que eu não vou me queimar, eu vou desafiar a própria biologia quando eu sei o que está acontecendo. Então, é ter prudência. A gente precisa ser prudente, como o próprio Cristo dizia, ser simples como as pombas, né? Simplicidade, não ser tão desesperado, mas ser prudente como as serpentes. Então, ter esse equilíbrio, porque senão a gente corre a conta de ficarmos fanáticos, achando que os espíritos vão fazer tudo por nós, semelhante ao que acontece em algumas mensagens mediúnicas que estão chegando, como se nós fôssemos indenes a todo tipo de problema, pelo simples fato de termos uma compreensão espiritual diferenciada de uma boa parte da população do planeta. É interessante porque nós temos uma outra pergunta que chegou aqui da Edna, por exemplo, e quando você tem um espírita na família e os filhos evangélicos achando que estamos no caminho do mal e acham que estamos errados e sem salvação, o que fazer? Acho que é um pouco também disso que você colocou também da questão da fé raciocinada, né, Elahá? As famílias que possuem religiões diferentes, elas são um excelente exercício para aquilo que o espiritismo tem de mais essencial. Porque quando a gente vive numa família que não é espírita, e a gente tem muito conflito, isso pode estar acontecendo porque nós nos deslocamos daquilo que é a essência do espiritismo. Se eu me deslocar da essência do que o espiritismo seja, uma família com diversas religiões vai ser problema. Mas se eu me deslocar como espírita para a essência do espiritismo, uma família de múltiplas religiões não será problema. Porque a essência do espiritismo
Não é incutir na cabeça dos outros, quebrar a cabeça dos outros para incutir reencarnação na cabeça das pessoas, obrigá-las a querer acreditar na mediunidade, na vida após a morte. Não. Qual é a mensagem essencial da doutrina espírita? Transformação moral do indivíduo. Então aproveita a família. Saboreia o que você tem. Ah, mas eles pensam diferente de mim. Saboreia. Eles não podem invadir a sua própria fé. O Sócrates, quando estava preso, dizia isso: para onde eu vou, eles não conseguem ir. Que o meu pensamento vai para um lugar que eles não vão. Então, saboreie a família que você tem. Não é você convivendo com pessoas que pensam de maneira diferente que vai destruir você enquanto conhecimento espiritual. Aproveite a família. A família que você tem é essa? Saboreie. Aproveite a sua família. É essa que você possui? Curta. Longe de mim desejar uma coisa ruim para as pessoas, mas a doutrina espírita diz que nós temos uma tendência muito grande de ter os laços familiares de maneira que eles atravessam as encarnações. Se isso for verdadeiro, não quero assustar ninguém, mas há grande chance de que essa família que a gente tem hoje vai ser a próxima também. Ela vai ser a base da outra. Então, se ela vai ser a base da outra, vive bem, pelo amor de Deus, porque uma boa parte, se não todos os que estão com você hoje, farão parte da próxima equipe familiar que você vai ter na outra existência. Então, curte. Ah, mas eles pensam muito diferente. Eu estive hoje conversando com uma companheira do interior do Paraná, de Terra Rica, a Marinês, e ela estava me contando a história de uma pessoa que é espírita em família não espírita. E a família não espírita diz o seguinte: nós, que não somos espíritas, acreditamos no espiritismo porque conhecemos a conduta do nosso parente que é espírita. Então, não é o conhecimento da reencarnação, mas é a postura digna que ele tem, que leva credibilidade, respeitabilidade para aquilo que ele é. Então, se a família não é, curta isso, aproveite a oportunidade e cresça com ela, para que a vida possa dar de volta coisas muito melhores para todos nós. A gente continua ao vivo, tem perguntas aqui que o Alahá já comentou, por exemplo, essa, né? O que você acha das mensagens que chegam falando de uma data para o fim da pandemia, inclusive dizendo que se não aprendermos, ela pode voltar mais forte. Você quer comentar mais um pouquinho sobre isso? Você já comentou. Já comentei, na verdade, essa leitura de que existe uma data, não são mensagens tipicamente espíritas, e esse tom ameaçador não é conteúdo espírita. As mensagens dos espíritos são sempre consoladoras. Ameaçar não é prática do mundo espiritual superior. Ninguém se transforma através de mensagens ameaçadoras. Portanto, a gente precisa ver com bastante reserva isso. O que não quer dizer que não tenha dentro dessas mensagens uma outra nota interessante para que a gente reflita. Mas a gente lê a mensagem como um todo e diz: disso eu tirei isso aqui como importante. Isso aqui é um pensamento bacana. Então, dá para tirar um ou dois pontinhos interessantes e o resto, na verdade, não dá para a gente aproveitar muita coisa. Olha essa pergunta aqui da Márcia Gabi Multran, e veio pelo Facebook. Esse vírus foi criado em laboratório e propositalmente espalhado pelo mundo, tudo por ganância. A culpa, então, é dos que estão fazendo tudo contra a humanidade? O que a espiritualidade diz sobre o assunto? Pergunta boa, hein? Os espíritos, eles não interferem nos assuntos humanos. Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Lázaro estava sepultado na pedra. E quando Jesus chegou, ele poderia simplesmente ter rolado aquela pedra que fechava a porta do túmulo e ter chamado Lázaro para fora. Mas o evangelista João, no seu capítulo 11, que é onde ele narra a história da ressurreição de Lázaro, diz que o Cristo virou-se para a multidão e disse: rolai a pedra. E os homens, então, com muito esforço, rolaram aquela pedra pesada. Quando o túmulo abriu, Jesus deu a voz de comando e Lázaro saiu do sepulcro. Aí pergunta-se: Jesus que ressuscitou Lázaro, não podia ter rolado logo a pedra, fazer um serviço mais bonito? Pá, rolava a pedra, estava até bonito até. Rolava a pedra e já chamava Lázaro, impactava mais. Só que não é essa a forma que o Cristo trabalha. A grande pergunta é: os homens podem rolar a pedra? Podem, então rola a pedra. Os homens podem ressuscitar Lázaro, que na doutrina espírita não estava exatamente morto, mas dentro de um estado ainda de semi-adormecimento?
podem trazer Lázaro de volta da experiência de quase morte que ele estava para um retorno à vida corporal? Sim, os homens não podem. Então, só Jesus pode? Então, Jesus ia fazer o que os homens não podem fazer. Essas questões do mundo físico, elas competem a nós. Somos nós que vamos resolver os nossos problemas. Espírito superior não é empregada doméstica que vai ser contratada para vir arrumar o planeta. Eles não vão vir para cá limpar córrego, arrumar tudo, deixar tudo limpo. Ó, tá tudo arrumado, agora a gente vai embora, vocês ajeitam. Não funciona assim. Quem quebrou fomos nós, a gente vai arrumar. Quem destruiu foi a gente, nós vamos resolver. Se nós nos desunirmos, nós vamos nos unir. E se, de repente, nessa leitura que a gente está fazendo sobre o mundo, nós tivermos a percepção de que isso foi ou não foi, que não é o mais importante para esse momento, quem tem que resolver isso são os homens. Os espíritos não intervêm nas nossas questões. E se algum espírito aparecer querendo trazer mensagens sobre esse conteúdo, pode desconfiar, porque não procede de boa fonte. Os espíritos superiores, está lá no item 267, não provocam a cisânia. O que é a cisânia? A intriga. Se algum espírito da comunicação e provoca a cisânia, pode desconfiar que do mundo superior, com certeza, esse pessoal não veio. Como é importante estudar as obras básicas, né, Elahá? Tudo isso que você está falando está lá nas obras básicas. A gente precisa estudar para a gente poder saber discernir de tudo isso, né? E às vezes nos falta essa busca. Tudo isso que o Elahá está falando está baseado aonde? Nas obras básicas. O Livro dos Espíritos, que esse mês completa 163 anos. Então a gente precisa resgatar esse estudo, né? Pode falar. Anteontem. Exatamente. Dia 18 de abril. Elahá, tem uma pergunta aqui que foge um pouco desse assunto, mas eu acho muito bacana que pode esclarecer nosso ouvinte, a nossa irmã Solange Fonseca. Ela faz a seguinte pergunta, olha, como que é uma reencarnação de um suicida por enforcamento? Quais são as sequelas no corpo físico? Minha mãe suicidou-se há 3 anos. Ela tinha depressão e mania de perseguição. Nesse caso, há atenuantes? Se você puder ajudar a nossa irmã, esclarecendo um pouquinho para ela, à luz da doutrina espírita, essa questão do suicídio, Elahá. Bom, primeiro ponto a considerar. Não existe, na ótica da doutrina espírita, nenhuma pessoa que programou sua encarnação para desencarnar pela via do suicídio. Não existe. Dizer assim, ó, fulano programou para se suicidar a tal época. Não. O suicídio decorre sempre de uma decisão do indivíduo de cortar o fio da vida num momento anterior ao que era programado para que ele desencarnasse. O que significa isso? Significa que ele faz uma ruptura e todas as provas que ele teria para passar e que seriam necessárias para o desenvolvimento dele ficaram pendentes. Tudo que fica pendente, volta. Então, às vezes, a gente toma uma decisão do suicídio para fugir a uma prova, a gente, na verdade, só está adiando que ela vai voltar. Todos os problemas que a gente não consegue resolver, a tendência da lei de causa e efeito é que esses fenômenos ocorram numa próxima existência para que a gente consiga atravessar isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, quando a gente passa por esse processo chamado do suicídio, é muito comum, quase que, se pode dizer que sempre, mas nós temos uma influência espiritual muito grande. Porque se tomar uma decisão de romper o fio da vida, é uma decisão muito grave e que o que mais se pode esperar é que haja uma influência espiritual nesse momento. Os livros espíritas falam que quando ocorre uma obsessão relacionada a suicídio, os espíritos se vinculam, isso está no livro Amor e Ódio, de Ivone Pereira. Os espíritos se vinculam ao suicida e quando chega na hora que ele vai se suicidar, eles saem para deixar a pessoa sozinha para que ela sinta mais culpa. E é isso que justificaria, muitas vezes, a pessoa que toma a decisão de pular e aí ela se arrepende e não pula. Toma a decisão de fazer e na hora ela luta para que aquilo não aconteça. É a desconexão que acontece do espírito perturbador antes que aquilo se dê. Uma vez conversando com um rapaz que tem tendências suicidas, ele me disse que ele estava muito agitado em casa e, de repente, ele não estava se aguentando mais, pegou o vidro de remédio, tomou o vidro todinho. Quando tomou o vidro de remédio,
abriu a porta e disse: mãe, me leva para o hospital que eu acabei de tomar todo o vidro de remédio. Eu perguntei a ele: por que você não falou para sua mãe: mãe, pega o vidro de remédio que eu estou querendo tomar e eu não quero fazer isso? Ele me respondeu: porque quando a gente está na crise, a gente não enxerga nada. Não vê a mãe, não vê o pai, não vê nada. Só vê você. Quando você acaba de tomar, você toma aquilo, aí parece que você volta à realidade. É exatamente esse processo espiritual que acontece. Estou falando isso para dizer que essa influência espiritual é que justifica os atenuantes que muitas vezes nós iremos ter. Os espíritos que partem pela via do suicídio, eles, via de regra, vão encontrar as consequências dos seus atos. As consequências dos atos, elas decorrem exatamente dessa decisão de romper o fio. E como ela nega a lei de Deus, elas não são consequências positivas, elas são difíceis, são problemáticas, são amargas. Mas não existe nenhum mal que a gente faça que seja maior do que o amor de Deus. A gente retorna, às vezes retorna com uma deficiência física, retorna com um trauma, uma dificuldade, as mesmas provas que a gente iria passar retornam de forma agravada. Quem reencarna que é um ex-suicida tem muito pesadelo, tem muitas angústias, tem muita depressão, por conta de todos os processos de culpa que traz, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ela vai oportunizar uma série de ferramentas para que o indivíduo se ajuste dentro dessa nova realidade. E é dentro dessa ótica que o Espiritismo diz para nós que quando alguém parte pela via do suicídio, essa pessoa não está abandonada. Então, especificamente, a sua mãe que partiu pela via do suicídio, ela deve, muito provavelmente, ter sido fortemente perturbada por espíritos que, aproveitando do processo depressivo, impulsionaram para que ela tomasse essa decisão. Essas entidades assumem parcela de responsabilidade pelo que fizeram e ela assume a parcela de responsabilidade que lhe cabe. E então, o futuro reserva uma nova etapa para essa transformação. O livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que trata especificamente da situação dos espíritos após a morte, tem um capítulo, na segunda parte da obra, voltada para a discussão de como se encontram os espíritos. Lá você vai encontrar 9 casos de suicidas. Existe um caso chamado O Pai e o Conscrito. É o primeiro dos casos. Dê uma lida nesse caso, que vai mostrar os atenuantes que esse pai teve, apesar do suicídio. O suicídio nunca será a boa solução. Nunca será. Nunca será. Mas o amor de Deus nunca será menor do que a nossa falta. Deus misericordiosamente socorre a todas as suas criaturas. Todas. Nós vamos passar por momentos difíceis pela opção do suicídio? Sim, vamos. Não podemos nos enganar. Mas isso terá fim. Porque é preciso que a gente passe por isso para que amanhã a gente viva o amanhã venturoso que está reservado para todos nós. Então, quando a gente toma a decisão de sair pela porta dos fundos, que é a porta do suicídio, a gente vai ter que voltar novamente. Vamos ter que rever essa decisão. E experimentando as mesmas provas, às vezes agravadas, com o corpo físico mais problematizado. E aí, por exemplo, você pode ser um elemento que vai estar nesse novo cenário para dar o amparo para essa mãe, para ela enfrentar a prova que ela não conseguiu enfrentar dessa vez. O conteúdo espírita vem para facilitar o processo da não depressão ou outra religião que seja para fortalecer a fé. Todos esses fenômenos vão ser buscados para resolver. Todos seremos almas felizes. As opções que fazemos podem retardar a nossa marcha, mas Deus possui recursos inimagináveis para garantir a felicidade de suas almas, rebeldes, até as mais difíceis. E aí, nesse momento, paro para que a gente pense também não só nos suicidas, mas todas as pessoas que a gente hoje odeia, reclama nas redes sociais, esses também são amados por Deus. Deus ama profundamente todos esses que a gente tanto odeia. São seus filhos também. E a nenhum desses vai ser negada a chance de serem espíritos superiores. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, que nos ama profundamente e que quer dar o melhor para nós, para que nós aprendamos o caminho da felicidade mais cedo. A sua mãe não está abandonada. Ela está guardada, está protegida, está cuidada. E na hora que for conveniente, ela deverá reencarnar para reencontrar as provas com todas as consequências que são devidas, tendo sempre a certeza de que o amanhã
será aventuroso para todos nós, inclusive para ela também. Eu estava aqui, você fazendo as reflexões e olhando aqui algumas mensagens, são inúmeras, já está acabando, né? Mas o pessoal está fazendo coro, assim, quer que a gente continue fazendo esse programa. Ó, Pinga Fogo com ela Rá, vira um programa. Aqui a Neuza, por exemplo, está dizendo que ó, podia ser uma reunião semanal enquanto estivermos em quarentena. Aí depois a Nanã lá também faço coro com a Neuza. Aí mais um aqui, ó. Aqui tá um programa semanal com ela Rá. Então, tá vendo, meu amigo? Tá bom, vamos combinar, né? Vamos combinar. Vamos combinar. Segunda-feira que vem? Tá marcado? Então, segunda-feira que vem, Pinga Fogo, terceira parte com Jorge Elahá, mas tá muito gostoso. Mas antes da gente terminar, tem duas colocações aqui que eu queria que você trabalhasse com elas, pra gente aí já encerrando mesmo esse nosso momento, dizendo que as outras perguntas que chegaram e que elas não foram respondidas dentro do tempo de hoje, a gente vai colocá-las na próxima segunda-feira, viu? Vamos lá, a colocação que a gente queria que você abordasse Jesus Cristo continua a nos conduzir nessa difícil caminhada? E aí, paralelo com isso, você pode trabalhar uma outra questão. Essa pergunta veio da Maria do Carmo, e a nossa querida amiga aqui, a Beth Teles, aqui em Uberlândia, coloca assim também para a gente. Ó. Apesar da natureza nos mostrar a ordem e a beleza das coisas que nos cercam, o ser humano vive dias de angústia. Deixa uma mensagem de conforto para todos nós. Então, se você pudesse trabalhar essas duas questões, e aí depois você vai fazer a prece final para a gente. Você. Boa noite, Beth. Prazer ter a sua companhia hoje aqui no nosso programa. Eu estava aqui abaixado procurando ver a minha programação. Tá tudo certo. Dia 27 está vago na agenda. Podemos pensar, sim, num próximo programa desse tipo. Eu acho que você já pode marcar todas as próximas segundas, tá? Tá certo. Vamos pensar na ideia. Bom, vamos lá. Sobre Jesus, primeiramente. A visão que a doutrina espírita tem sobre essa questão é que o Cristo cuida de nós desde antes do planeta começar a ser formado. Não faz muito sentido que o nosso governador abandone o planeta quando ele está num momento tão extraordinário, tão bonito. É um momento de transformação íntima dos seres que ele vem cuidando há tantos milênios. São 4,5 bilhões de anos que o Cristo vem cuidando dessas almas, que nós fazemos parte delas. Então, não é muito lógico que ele abandone. O que a gente, às vezes, não tem muita clareza é que os instrumentos dos quais o Cristo se vale para a nossa educação são exatamente esses. Estimular em nós determinadas experiências que despertem os sentimentos positivos que a gente precisa ter. Será que ninguém percebeu que esses momentos em casa despertaram em nós que as coisas materiais nem têm o valor que deveriam ter? Será que esses momentos não despertaram em nós a redescoberta de relações que estavam esgarçadas e que na presença no lar por mais tempo nós tivemos a chance de nos aproximarmos de filhos que estavam mais distantes? Será que essas experiências no lar não estão nos dando a chance de nós concedermos e pedirmos perdão para as pessoas que a gente tem dificuldade de convivência? Todas essas experiências que a gente dizia que não tinha tempo para fazer isso ou aquilo, a vida está nos dando tempo até de sobra, para que a gente leia, para que a gente medite, para que a gente pense sobre os nossos valores. E tudo aquilo que a gente dizia, um dia eu vou arrumar isso, um dia eu vou cuidar do jardim, um dia eu vou... Então, agora tem tempo. Então a gente tem que viver esse momento e fazer isso em família. Dentro da lei mosaica existe um mandamento, o 4º mandamento, que diz que a gente deve guardar o dia de sábado. E que os cristãos muitas vezes acham que o dia de sábado é um dia triste, um dia de recolhimento. Não é. O dia de sábado é um dia extraordinário para os judeus, porque é o dia da família. É um dia que você não sai, que você fica em casa só para curtir os seus. É o dia que você conversa com as pessoas, você vai se dedicar às pessoas do seu lar. Então, nós estamos vivendo aí não somente um Shabat, nós estamos vivendo aí uma quarentena inteira para a gente saborear os nossos entes queridos. E essa é uma das estratégias da qual o Cristo se vale para fazer esse trabalho de aprendizado que a gente precisa fazer.
Essas são as estratégias do mundo espiritual. Eles enxergam a vida por uma ótica muito diferente da nossa. E às vezes a gente quer que a ótica do mundo espiritual seja a nossa. Não é. A forma do Cristo trabalhar é mexendo com as nossas emoções, é desafiando os nossos sentimentos. Não para que a gente, de certa maneira, ganhe virtudes, mas para que a gente coloque para fora virtudes que nós já temos e que nós temos vergonha de viver. Nós temos muito amor já dentro de nós, mas a gente tem vergonha. Tanto que quando a gente sente amor, a gente chora. Por que a gente chora? Porque esses sentimentos estão saindo da gente. Nós teríamos que viver o tempo todo em momento de emoção de sentimento. Mas nós trancafiamos as nossas emoções dentro de um cofre. Está na hora de abrirmos isso e vivermos esses momentos que a gente tem com a nossa família. Saborear os nossos idosos, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Vivermos mais e descobrirmos o valor que os minutos possuem. Nós não damos atenção para o tesouro das horas. A gente deixa a hora escorregar por entre os nossos dedos. E esses momentos que nós estamos vivendo têm sido muito importantes para a gente valorizar e descobrir o quanto eu posso crescer com os momentos que a vida está me dando. Então é muito importante que a gente aprenda isso para agradecer a Deus por esses momentos singulares de reflexão que essa hora tão grave está oferecendo para nós. A gente precisa, portanto, nesse momento, parar, não somente para lamentar, mas para agradecer todas as oportunidades que decorrem dessa hora tão importante para a nossa vida como espíritos que somos. Então a gente vai orar para a gente agradecer essa oportunidade extraordinária de crescimento espiritual que a vida está nos concedendo. Vamos orar? Divino Senhor das nossas vidas, que nos criaste há tantos e tantos milênios e que depositaste nas mãos de teu Filho Jesus, cada um de nós para que ele de nós cuidasse, para que sob o comando e sob a proteção augusta do Cristo, aprendêssemos o caminho da verdadeira felicidade. Tu, Senhor do universo, detentor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, tu, Senhor de todas as coisas, confiaste cada um de nós para que Jesus, teu Filho, fosse o nosso tutor na grande jornada de descoberta da felicidade legítima. Por essa oportunidade que tu nos concedeste de aprendermos o rumo da luz a partir das experiências concedidas por Jesus, que nos ensinou o caminho do perdão, do amor, da renúncia dos bens terrenos e na busca do semelhante como ponte para chegar até ti. Nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por essa chance extraordinária, porque poderíamos estar perdidos no universo, procurando um caminho que nos levasse para a felicidade. Mas tu te preocupaste com cada um de nós e nos ofereceste essa honra divina de participarmos desta sociedade, conflituada é verdade, mas que tem um mestre extraordinário, que utiliza de tantos recursos didáticos para que aprendamos o amor. Por isso, nesta noite, queremos te agradecer pelo mestre que tu nos concedeste, pela oportunidade que tu nos deste de conhecer a mensagem de Jesus e de podermos, através do Espiritismo, contemplarmos de maneira mais nítida e mais lúcida os conceitos de amor que ele depositou
para a nossa humanidade no tempo que esteve conosco. Obrigado, Senhor, por essa luz que colocaste no nosso caminho e pelas oportunidades sagradas que tu nos dás de exercitarmos esse conhecimento através das nossas lágrimas, dos nossos conflitos, das nossas angústias e das descobertas de virtudes que fazemos dentro das nossas almas. Por todas essas coisas, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tu nos concedeste, pela compreensão da imortalidade da alma e pela lucidez de que tu não abandonas os teus filhos. Mesmo as almas mais rebeldes e endurecidas estão cuidadas por ti e guardadas por teu Filho Jesus. Sabemos, Senhor, que o Cristo cuida particularmente das almas mais difíceis e estende seus braços misericordiosos sobre as entidades que, de alguma forma, partiram da terra pela via do suicídio. Que os teus espíritos benfazejos, que os espíritos que nos guardam e que nos tutelam, possam fazer ecoar nas regiões em que vivem as almas que se enganaram por desconhecerem a imortalidade e acharam que o suicídio era a melhor solução. Que todos eles possam ouvir nesse momento, Senhor, a vibração do nosso sentimento de amor, a ecoar aonde eles vivem, para lhes injetar esperança e consolo, na certeza de que haverá um amanhã para todos nós, e que todos nos reuniremos no teu seio de luz, e que o Cristo não voltará as suas costas mesmo para as almas mais rebeldes. Senhor de infinita misericórdia, nós só temos a te agradecer por tantas bênçãos, só temos a te agradecer por tudo que tu nos concedeste, e te rogar apenas que nós continuemos firmes no propósito de exemplificarmos o bem que já conhecemos e sermos colaboradores na sociedade que tu espera que nós construamos. Enche-nos assim de força para sermos os divulgadores da paz e do amor, e que as bênçãos que recebemos pela doutrina espírita seja o vigor que precisávamos para sermos os verdadeiros disseminadores do bem e da paz na sociedade em que vivemos. Obrigado, assim, Senhor, por tudo que tu nos concedes. Protege a todos os teus filhos, encarnados e desencarnados. Desce as tuas bênçãos sobre todos nós e nos guarda sob a tua proteção augusta, não somente hoje, Senhor, mas para todo sempre. Muito bem, nós agradecemos a todos os nossos ouvintes, foram muitas as perguntas que chegaram, a gente vai guardá-las para a semana que vem, a gente abordar aqui com o Elahá, agradecer a cada um de vocês são a razão do esforço de mantermos a Web Rádio Fraternidade 24 horas no ar, de termos esse novo caminho aqui, esse novo canal também de interação, e agradecer ao Jorge por mais uma vez ter disponibilizado seu tempo para estar com a gente. Obrigado, viu, meu irmão? Prazer é meu, a honra é minha. Então vamos que vamos. Semana que vem, nesse mesmo horário, Pinga Fogo, parte 3. 3, né, Jorge? Uma boa noite para todos. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus nos abençoe e que a gente aproveite o conhecimento da doutrina espírita para amanhã ser um pouco melhor do que éramos hoje. Muito obrigado. Vocês são multiplicadores da luz, hein? Da esperança e do consolo, porque é o consolador prometido, né, Jorge? Sem dúvida nenhuma, não podemos esquecer disso. Continue ligado aí na emissora do bem, 24 horas no ar, a programação segue. Até amanhã cedinho, ao vivo, aqui no nosso momento de prece e de oração. Jorge, um abraço. Fica com Deus, viu? Muito obrigado.
Você está em sintonia com a Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. 21h13.